Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os amados irmãos a abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 14. Apenas um versículo, né? Versículo de número 27. João, capítulo de número 14, apenas o versículo de número 27. Para os que chegaram agora, eu convido a abrirem nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 14, apenas o versículo de número 27, que é o versículo base para a nossa escola bíblica dominical desta noite. Diz assim a palavra de Deus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Eu vou repetir, irmãos, o versículo, né? Apenas um versículo. Vou repetir para fixar em nossos corações. Diz assim, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz, a paz onde Cristo está. A partida do Senhor para o Pai não marca a derrota, mas a vitória. O Espírito Santo continuará comunicando a paz e a segurança, visto que Ele é o pacificador de Deus, não eliminando o perigo, mas assegurando aos discípulos que Jesus controla tudo. Amém? Ou seja, esse versículo é interessante, porque foi no momento que Jesus estava sendo assento ao céu. Amém? Então, Jesus disse aos discípulos: a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. A paz de Cristo é uma paz especial. A paz de Cristo traz segurança. Tanto que ele diz: olha, eu estou partindo, mas eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele continuará cuidando da paz em meu lugar. Ele continuará dando paz à humanidade. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo hoje está na terra. Nós vivemos na era da graça. Glória a Deus. E Jesus Cristo, Ele continua controlando o mundo. Amém? O mundo é controlado pelo nosso Deus, por Jesus Cristo. Amém? Através do Espírito Santo. Pois bem, irmãos, como todos nós sabemos, né, nós estamos falando sobre um assunto muito importante, né, irmãos? Que é a enfermidade da alma. E nós já estudamos dentro desse assunto 4 tópicos, né? Enfrentando e vencendo as adversidades, foi o primeiro. O segundo, enfrentando o sentimento de solidão. O terceiro, tratando de comportamento persistente e a desobediência. E o quarto, enfrentando o transtorno do sono. Hoje nós vamos estudar sobre vencendo o desespero e o medo. Um assunto super importante para nossas vidas, meus irmãos. Essa revista, ela é toda importante. Mas esse assunto de hoje, ele é um assunto super importante, irmãos. Porque ele fala do medo. Amém? Ele fala do desespero. Muitas vezes, o crente está vivendo numa situação desesperadora. Quando ele vê que não tem mais nenhuma solução. E aí só tem um jeito, irmão, é correr para Jesus. A Bíblia diz que o crente ele deve entrar no quarto, fechar a porta e orar em segredo com o Senhor. Que o Senhor resolverá o seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de entrar na revista, eu fiz aqui uma pesquisa sobre síndrome de pânico.
que é exatamente o assunto que nós vamos tratar hoje. É a síndrome de pânico. E eu quero antes trazer essa introdução, depois a gente entra na revista. Síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno muito chato e muitas vezes muito desagradável. O coração dispara e as mãos ficam suadas. E você pensa até que vai morrer. Muitas pessoas, quando tem esse tipo de ataque, vão para os prontos-socorros, UPAs e hospitais, etc. Pois são diagnosticadas, pois os sintomas são parecidos com problemas cardiológicos e até com ataques cardíacos. É normal que você entre em pânico se de repente você ficar cara a cara com uma onça ou um leão. Mas não é normal ter pânico por causa de uma barata ou porque você viu um cachorro. Pois bem, esse pânico desproporcional ao estímulo é o que a gente chama de síndrome de pânico. Amém, irmãos? Eu fiz essa pesquisa rápida, procurei as melhores fontes para que depois nós entrássemos no estudo. Porque assim fica mais fácil de entendermos melhor do que vamos tratar hoje, que é vencendo o desespero e o medo e estudando a síndrome de pânico. Amém? Vamos saber o que significa isso hoje, né? Síndrome de pânico. Vamos trocar em miúdos, né? Pois bem, vamos então para o nosso texto áureo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, irmãos? Então, o versículo é bem claro. O que é que Deus está dizendo? Não importa o medo que você esteja passando. Não importa a síndrome que está tentando apoderar-se de você. Saiba que Deus é o nosso socorro. Amém? Em todos os aspectos. Em todos os medos. Em todos os problemas. Porque todo mundo vai ter. O crente, o católico, o espírita, o macumbeiro, o feiticeiro, o bruxo. Todos vão ter medo. Porque todos são seres humanos. Amém, irmãos? Então vão ter medo. Mas aquele que tiver Jesus na sua vida, ele vai vencer esse medo, louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. Porque ele deixa a paz conosco, ele sobe, mas não nos deixa órfãos. Ele nos deixa a paz do Consolador, a paz do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ou seja, nós somos privilegiados porque temos o Espírito Santo em nossa vida. Continuando. Verdade aplicada. Enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos a vivenciar várias situações difíceis. Porém, sempre poderemos contar com o socorro de Deus. Então, é isso aí. Não é porque nós somos crentes que nós somos super-homens. De forma nenhuma. Se cortar o nosso braço, vai sair sangue, irmão. Igual sai dos outros. Porque somos seres humanos. Nós vamos ter gripe, nós vamos ter febre, nós vamos ter vários tipos de enfermidades. Estamos sujeitos a isso. E nós não vamos dizer, eu sou crente, mas Jesus deixou eu adoecer. Irmão, nós vamos passar, são as tribulações da vida. É por isso que a Bíblia diz que após o milênio, quando o milênio estiver quase acabando, o Senhor irá soltar o diabo por um pouquinho de tempo. Porque as pessoas que nasceram durante o milênio, sem a presença do diabo na terra, eles não passaram pelas tribulações. É por isso que o diabo é solto por um pouquinho de tempo. Para tribular essas pessoas. Para que elas passem também o que as outras pessoas passaram. Porque Deus é justo. Amém, irmãos? A medida de Deus é para todo mundo. Do mesmo jeito que Ele manda para mim, manda para o pastor Nilton, manda para a irmã Jaqueline, manda para fulano, manda para ciclano, manda para a pastora. Não tem esse negócio não. De Deus mandar menos para um, menos para o outro, não porque é mais rico, ou porque é branco e o outro é negro. Não, Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Amém? De forma alguma. Deus, Ele é justo. Não existe ninguém mais justo do que Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Objetivo da lição: mostrar qual a origem do pânico, ensinar o que ocasiona a síndrome do pânico, revelar como a síndrome do pânico deve ser tratada. Amém? Então, esses aí são os objetivos desse estudo, dessa revista. Está aqui, ó, objetivos da lição. É exatamente isso. Glossário. São palavras que muitas vezes a gente não entende. Eles vão e botam aqui o significado. Nós vamos encontrar essa palavra na revista. Se nós não souber, já está aqui no glossário. Imprescindível. O que é uma coisa imprescindível? É uma coisa indispensável. Uma coisa essencial. Uma coisa necessária. Amém? Eu tenho certeza que deu aí para os irmãos entender. Oriunda, que tem a sua origem, é originária. Amém? É uma coisa que tem a sua origem. Taquicardia significa pulsação acelerada e aceleração dos batimentos cardíacos. Isso é importante, irmãos. A gente não consegue entender assim profundamente, mas depois vai lá, faz uma pesquisazinha, vai no dicionário, entendeu? E aí a gente vai entender melhor. Porque uma hora que você for pregar e você se bater com a palavra dessa, aí você fica mudo, não sabe o que dizer. Mas se você pesquisar, irmãos, na hora o Espírito Santo vai te lembrar. Porque quando você está pregando, o Espírito Santo só lembra do que você leu, sabia disso? Que você não leu, o Espírito Santo não lembra não. Pode ter certeza disso. Louvado seja Deus. Então, a sua pregação ela vai ficar boa. Quanto mais você ler mais, pesquisar mais, melhor vai ficar a sua pregação. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Texto de referência. Veja só, irmão, que coisa linda esse texto. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está com pânico? Está querendo entrar em pânico? Aí você corre e vai tomar remédio? Ou você corre e vai para o pronto-socorro? Eu quero dizer a você que você tem um Deus que pode te curar. Olha aqui o que a Bíblia diz. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Amém, irmão? Quando você está com síndrome de pânico, você está angustiado. Você está desesperado, irmão. E muitas vezes nós temos esse síndrome de pânico em nossas vidas porque não lemos a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia é a água e o pão da vida. A Bíblia, ela cura por dentro, cura por fora. Ela lava por dentro, lava por fora. Porque ela é a água, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que limpa. É a água que mata a sede, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é o pão que mata a sua fome, louvado seja o nome do Senhor. Não é aquela fome que você come um prato de feijão aqui e quando dá de noite você janta de novo, amanhã você está com fome de novo, não. Esse pão, que é a palavra de Deus, ele mata a fome para a eternidade. Amém, irmãos? A mesma coisa é a água. Então nós temos isso dentro de nós. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo foi imputado em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós temos o Espírito Santo. Veja que coisa linda. Salmo 46, 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Veja só. Não importa o que vai acontecer. O mundo pode estar se acabando. Mas eu quero dizer a você que quem tem Jesus, ele é tirado da terra antes que ele acabe. Você crê nisso? Porque terá o dia do arrebatamento, louvado seja o nome do Senhor. E Deus só vai arrebatar aqueles que são fiéis. Irmão, é porque eu peco, irmão. Eu sou infiel? Não, irmão. Todo mundo peca. Todo mundo peca. Só que existe o pecador remido e existe o pecador que não é remido. O pecador que não é remido é aquele que nunca veio na igreja. É aquele que você vai falar de Jesus para ele virar as costas e sair. É aquele que não acredita na Bíblia como a palavra de Deus. É aquele que não acredita em oração. É aquele que vive falando mal de pastor, que vive falando mal de diácono, de presbítero, de igreja evangélica. Esse não acredita não. Esse não é o remido. Mas nós não, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo conosco. Amém, irmãos? Nós conhecemos o Deus a quem servimos. Sabe o que Jó falou? Jó disse assim: Senhor, eu te conheci só de ouvir falar.
Agora os meus olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vimos não, irmão, Jesus ser crucificado não, mas eu creio. Para mim é como se eu estivesse lá agora, vendo aquele sofrimento de Jesus carregando a cruz. Entendeu? É aquele povo injusto mandando crucificar Jesus. E Jesus sendo crucificado, irmãos. É como se eu estivesse lá agora. Sabe por quê? Porque eu tenho fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza das coisas que se espera. Você não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 1, não, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Amém, irmãos? Veja só que coisa linda. Nem está o versículo todo, mas tem mais coisa aí. Amém? Provérbio 1,33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. A coisa mais difícil que eu vejo, meu irmão, sabe o que é? É falar assim, um crente morreu. É a coisa mais difícil que eu vejo na minha vida. É falar que morreu um crente. Demora 2, 3 anos, 4, 5 anos para um crente morrer. A ver quando está bem velhinho mesmo é que morre. Ou então que aceitou Jesus porque já está quase morrendo. Viu que o negócio se apertou e foi aceitar Jesus, mas já estava já morrendo mesmo. Mas eu creio que ele começou e está ali fiel, firme. Amém, irmãos? Sem voltar, sem olhar para trás. Deus dá vida com abundância a ele. A verdade é essa. E com segurança e com saúde, irmãos. Às vezes dá uma dorzinha de cabeça, um negócio, mas a gente ora, bota a mão, a gente mesmo ora. Ou pede a esposa para orar e foi-se embora. Glória a Deus, aleluia. Isaías 35:4. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Amém, irmãos? Precisa ter medo de quê, irmãos? Quem diz que serve um Deus desse precisa ter medo de nada? Não precisa. Se Deus falar assim, vá pregar na África, pode ir, não tenha medo não, irmão. Pode ir. Você não mandou, ele se responsabiliza. Logo que você for pegar o avião, já começa a usar a pessoa para lhe ajudar. Sabia disso? É assim que Deus faz. Quando chega lá, tem 7, 8 anjos, 10 anjos lá lhe esperando. Pessoas, Deus usando como anjo para te acolher. Você não sabe nem a casa que você vai almoçar e vai jantar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é o Deus de surpresa. E ele é o Deus de fartura. Amém, irmãos? Deus não deixa o seu servo passar necessidade nem fome. Às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente fica titubeando, com medo do outro dia faltar as coisas. Não precisa ser assim. Só confia no Senhor, deixa o resto ele falar. Amém? Introdução. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui neste lugar, irmãos. Pode ter certeza disso, que de culto de doutrina, escola bíblica dominical, Deus está presente ali, ó. Coisa linda mesmo. Introdução. A síndrome do pânico tem assombrado a muitos e destruído a outros. No entanto, não podemos nos esconder atrás dos medos que vêm sobre nós, nos aprisionando em suas grades invisíveis, geradas por angústias e sentimentos. Amém? Ele está aí. A síndrome do pânico está aí. Os medos estão aí. Mas, irmãos, nós não podemos deixar ser levados. Muitas vezes eu vejo mulher com medo de barata. Ter pânico de barata. Como é que pode, irmãos? Não pode. Da igreja com medo de barata. Se vê um cachorro, ai meu Deus, misericórdia, lá um cachorro. O cachorro está correndo dela e ela com medo do cachorro. Porque o cachorro, ele é um animal muito dócil. Ele late para você. Se você fizer assim com o dedo, ó, e fazer um carinho, ele vem dentro do seu peito. Sabia disso? Foi Deus que criou o cachorro. E foi Deus que nos formou, irmãos. Mas muitas vezes nós não sabemos nem dar carinho um cachorrinho, um gatinho. Ele aproxima da gente, aí chuta ele. Sabe o que é isso, irmão? Está faltando Deus nas nossas vidas. Quando nós agimos dessa forma, falta Deus. Porque os animais, quem criou também foi Deus. Isso é verdade. Se você não gosta de criar, por uma opção, amém. Mas maltratar animais, jamais. Eu não sou a favor, jamais disso.
um animal dócil. Principalmente o cachorro e o gato, que são animais domésticos. Amém? Primeiro, origem do pânico. A origem do pânico. Vamos ver onde é que está essa origem? Eu creio que os irmãos já devem ter lido, né? Uma coisa realmente incrível, né? Eu estive lendo e nem sabia que a origem vinha daí não, sabe, irmão? Veja só. A palavra pânico pode ser definida como aquilo que assusta, amedronta. Alguns cientistas definem o pânico como sendo o medo do medo. A ideia de pânico tem suas origens na mitologia grega. No grego, é navikos, oriunda do deus grego Pan, que tinha sua aparência assustadora, com chifres e pés de bode, cuja diversão era assustar os pastores e rebanhos da Grécia Antiga. Nesta lição, falaremos de uma grave enfermidade da alma, a síndrome do pânico. Tá vendo, irmãos? Irmãos, é o seguinte, só dar uma paradinha. Tem gente que entra no elevador, entendeu? Se o elevador parar, se acabar a energia e a pessoa tiver esse problema de pânico, ela pode até morrer. É uma doença séria. Só que essa doença tem tratamento. Entendeu? Tem tratamento médico, psicológico. E se for um caso espiritual, uma hora na igreja o pastor vai orar, ou algum irmão vai perceber, vai orar e vai expulsar aquela doença do irmão. Exatamente. Tudo tem que ter um acompanhamento espiritual. Você já ouviu falar no AA? O AA, ele cuida das pessoas que bebem muito, alcoólatras, entendeu? Mas lá tem um acompanhamento. Lê a Bíblia, prega a palavra, sabia? Explica a palavra. E muitas vezes funciona. Não é nem tanto pelo AA, é pela palavra que é pregada ali dentro. Porque onde Deus está, algo diferente acontece, irmão. Acontece cura. Você vê Jesus? Jesus passou por outra banda lá e Lázaro estava quase morrendo. E a esposa dele, ela foi atrás, a irmã dele, né? Não é, a esposa mesmo foi atrás, Marta, né? Mas quando chegou lá, a irmã dele, né? Marta, quando ele chegou lá, não deu mais tempo. E quando Jesus voltou, ela disse, se Jesus estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, não é isso? Mas Jesus, o que Jesus disse? Isso foi para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Aquilo ali seria o último milagre de Jesus. Porque eu vou dizer, os reis daquela época e os sacerdotes daquela época, eles estavam já aguentando Jesus à força. Eles já estavam querendo mandar matar Jesus logo, porque eles estavam preocupados. Eles achavam que Jesus ia para tomar o reino, para tirar o dinheiro deles, que eles roubavam. Os sacerdotes daquela época roubavam o dinheiro do povo. Essa é a verdade, não fazia nada. Ainda pregava a palavra contrária. Essa é a verdade. Uma exegese errada. Mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, pronto, eles não resistiram. Pediram a morte de Jesus. Vamos para o número do número 1.1. O que é a síndrome do pânico? Eu vou trazer dois significados. Eu vou aqui, não tem na revista, né? Definição de síndrome. Síndrome caracterizada por súbito e recorrente ataque de pânico, acompanhada de medo de ter novos ataques, medo de ter um infarto no próximo ataque, ou das consequências possíveis desse ataque. Medo de perder o controle sobre si mesmo. Medo de enlouquecer. Definições. O que é caracterizada por reações inespecíficas do corpo
a lesão ou a tensão orgânica ou mental que tendam a perturbar o equilíbrio fisiológico normal. Possui 3 fases: reação de alarme, fase de resistência e estado de exaustão. São 2 definições que eu pesquisei. Amém? Agora vamos para a definição da revista. Síndrome do pânico afeta o indivíduo em sua totalidade, ou seja, no físico, no mental e no emocional. Ele ataca a parte física da gente, ele ataca a parte emocional da gente, ou seja, e a parte mental, ou seja, ele ataca todo o nosso sistema. Amém? Ele ataca o indivíduo em geral. É uma doença muito séria. Esta síndrome se apresenta como um transtorno de ansiedade, que se dá através de crises graves, que dura aproximadamente 20 a 40 minutos, e que não possui nenhum motivo. A síndrome do pânico difere das chamadas situações de pânico, que são mecanismos de defesas, que dispara quando se está em momento de medo. Como, por exemplo, um assalto. Dá uma paradinha aí. Você vai andando e de repente o cara chega por trás de você e perdeu. Você já sabe que é um assalto, porque essa palavra perdeu é conhecida, né, irmãos? Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil, pelo amor de Deus. E olha que nós ultimamente temos tido muito medo. Nós temos uma síndrome muito séria. Sabe de quê? É que nós não tivemos mais, até esses dias, políticos sérios, que administram bem o dinheiro, o salário do povo. Agora tem uma filha que ela tem medo de andar só. Ela foi assaltada por 4 vezes já, ela tem medo de andar só, ela não anda com a filha sozinha. Ela já está com uma síndrome crônico. E precisa precisa de tratamento. Tem medo. Precisa. Ela ser assaltada. Ore nas madrugadas por ela, todo dia chame ela, ore por ela quando ela for sair. Amém? Então o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos há mais de 21 anos, irmãos, vivendo uma política onde nós temos medo até de votar, porque não sabemos mais em quem votar. Eu estou botando fé no nosso novo presidente. Estou botando fé. Porque eu sei que esse homem, ele vai resolver o nosso Brasil. Se não resolver, mais ninguém resolve. Porque ele está sempre fazendo menção do nome de Deus. Tudo dele ele coloca Deus na frente. E eu acho isso bonito, irmãos. Nunca o presidente da República falou em Deus. Não é verdade? Mas o nosso novo presidente agora, Jair Messias Bolsonaro, ele tem feito menção do nome de Cristo, do nome de Deus, tem colocado Deus em primeiro lugar, e por isso que eu creio que as coisas vão dar certo, irmão. Amém? Estou botando fé. Mas nós temos vivido esse pânico. Outra coisa que a gente tem muito medo hoje é em relação a sairmos de casa. Tem muita gente que não está mais saindo de casa, tem medo de sair de casa. Tem cara aí que foi roubado 10 vezes, irmão. O cara compra um celular. Eu conheço um amigo que tem uma Uber. Em um mês, 3 celulares de R$1.300 roubados dele. Não é brincadeira não, irmão. O cara comprou um carro, começou a trabalhar com a Uber. Ele foi roubado 3 vezes. No mesmo mês, foi R$3.900 que gastou com o celular. E tem mais, o celular para os aplicativos da Uber não pode ser qualquer celular. Tem que ser um celular de um preço razoável, realmente. Aí eu roubando, ele comprando outro. E eu roubando, ele comprando outro. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, só tem um jeito de você sair dessa. Ele pensou que eu ia dizer outra coisa. Eu falei, não é isso não, irmão. É aceitar Jesus, meu filho. Quando você aceita Jesus, aí você tem um protetor. A Bíblia diz que cada um de nós temos um anjo nos guardando, louvado seja o nome do Senhor. E é o dia todinho ali com a gente. Até quando estamos dormindo, irmão. Tem um anjo nos guardando, sabia disso? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele não dormita, o guarda de Israel não dormita. Amém? Ele não dormita. Ou seja, ele não dorme. Muitas vezes a gente cochila. Olha quantas pessoas hoje tem na escola dominical. Não podia estar a igreja cheia? Mas eles dormitaram. Amém, irmãos? Mas ainda bem que o nosso guarda, que é o guarda de Israel, não dormita. E ele abençoa nós que estamos aqui. E até os que não vieram ele abençoa. Porque ele entende cada um. Amém? Vamos continuar.
Esta síndrome se apresenta como um transtorno de ansiedade que se dá através de crises graves que duram aproximadamente de 20 a 40 minutos. Lembro que eu já li aí já. Vamos para aqui. A palavra de Deus nos mostra um momento em que os discípulos de Jesus estavam com pânico quanto à sua morte. João capítulo 20, versículo 19. E Jesus apareceu a eles e diz: paz seja convosco. Seja qual for a situação, a paz de Cristo preenche o vazio causado pela ansiedade. Essa parte aqui é quando Cleopas, vai caminhando lá no caminho de Emaús, falando sobre a morte de Cristo. Aí o próprio Cristo aproxima deles e começa a perguntar acerca do assunto, porque Deus queria testar se os apóstolos, se eles estavam realmente atentos à sua ressurreição, porque ele disse que ao terceiro dia ressuscitava. E eles não conheceram Jesus. E Jesus pregou a palavra para eles, eles não conheceram. Com intrepidez. E eles não conheceram. E Jesus chegou, ia passando, e falou: não, entre que já está ficando escuro. Vamos entrar. Amanhã o senhor segue viagem, que é perigoso andar nessa escuridão. Não conheceram Jesus. Jesus entrou e sentou na mesa com eles. E eles só vieram conhecer Jesus, sabe que hora? Quando Jesus partiu o pão e orou. Mas quando eles abriram o olho, Jesus já tinha ido embora. Mas sabe o que mais importante que eu acho dessa parte todinha? É que Cleópatra, juntamente com o outro que estava com ele, foi correndo para Jerusalém, irmãos. E eu creio que no meio do caminho eles devem ter encontrado alguns grupos, né? E devem ter perguntado por que vocês vão correndo tanto assim. E eu acho que eles falaram assim: rapaz, é porque Jesus ressuscitou. E esse grupo deve ter perguntado: ele está onde? E com certeza ele responder assim: rapaz, onde ele está não sei não, mas eu sei que ele passou lá em casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Agora Jesus tem passado na sua casa? Porque para arrancar a síndrome do pânico é necessário que Jesus entre na sua casa. Eu li um livro que diz assim, o título: Quando o amado desce ao jardim. O jardim, irmão, sabe qual é? A sua casa. É a cozinha da sua casa, é o seu quarto, é a sua sala, é o terraço da sua casa, é a frente da sua casa, é os arredores da sua casa, é o jardim de Deus. Agora você tem que preparar e regar esse jardim, que é para quando ele chegar, ele se alegrar com você, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O jardim de Deus é a nossa casa. Nós somos crentes. É por isso, irmão, que às vezes o diabo joga uma palavrinha na cabeça do marido. Aí o marido fala uma coisinha com a mulher não se agrada, não é assim? Aí a mulher se irrita com o marido. Sabe o que é isso? O diabo sabe que você está no jardim de Deus, que é a sua casa. E ele quer trazer discórdia, quer para Deus sair da sua casa, sair do jardim, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que isso nunca vem acontecer em nossas vidas. Quando começa a acontecer isso comigo, sabe o que eu falo? Está repreendido em nome de Jesus. Bota uma camisa, vou dar uma voltinha assim na praça. Aí quando as coisas se acalmam, eu volto para casa. Pronto. Quando eu chego, meu amigo, aí está uma seda. Amém? É assim que a gente tem que fazer. Porque é melhor você dar uma saída e depois voltar do que discutir. Porque se você discutir, você está dando brecha para o diabo. Não é verdade? E não vale a pena. As crises de pânico atribuídas à síndrome se apresentam, na sua maioria, em mulheres, na adolescência e na faixa etária entre 35 e 40 anos. Entretanto, atualmente elas têm sido observadas em crianças e também em idosos. O aumento da carga emocional provocada pelo excesso de informação provida pelas mídias de comunicação se apresenta como um complicador nesses casos. O nível de ansiedade aumenta pelo excesso à notícia relacionada com o crescimento da violência. Irmãos, eu sei que o programa policial, ele é importante. Eu sei que é necessário que a gente assista. Quem sou eu para estar aqui fazendo propaganda contra programa
policial, de forma nenhuma. Mas tem pessoas que são viciadas nesse tipo de programa e não podem assistir. Porque se você tem um problema, e se você sabe que você vai ver que fulano matou cicrano, não é assim? É pá, pá, fulano matou cicrano. É desse jeito? E a pessoa tem o prazer de ver aquilo. Eu, se eu não me sinto bem, eu não vou assistir aquilo. Se aquilo não glorifica a Deus na minha vida, eu não vou assistir aquilo. Se aquilo me traz problema na minha mente, se de noite, quando eu vou dormir, eu fico preocupado por causa daquilo, não consigo dormir direito, então eu não assisto aquilo. Amém, irmãos? Mas tem pessoas que adoram assistir. Tem outros que adoram ver. Quando alguém atira em alguém, gosta de ver. Fica lá em cima, vem. Não é verdade? Como se ele fosse lá para resolver o problema. Por que ele no lugar onde ele está mesmo, ele não levanta a mão para o céu e ora? Se uma abençoa a família, porque aquilo ali já foi, não tem mais jeito, né? Tinha que orar por ele enquanto ele estava vivo. Mas Deus já levou, então abençoa a família. Né? Dê suporte para resistir essa perda, não é verdade? Mas não, tem gente que faz questão de ir para cima. Aquilo ali vai trazer pânico, vai trazer medo. Talvez naquela hora não, mas talvez um dia aquilo vai prejudicar ele. Amém? Eu sempre lá em casa eu falo com minha sogra: senhora, não é bom assistir essas coisas. A senhora já tem alguns problemas, já está com a idade de 84 anos. Então assista alguma coisa que edifica a sua vida. Eu digo a ela, né? Liga a televisão aí, ó, passa aí, ó. No rádio tem a 99, não é verdade? No rádio tem a CPAD, é uma rádio ótima, cada hino lindo, cada pregação linda. Na televisão tem vários programas que pregam a palavra de Deus, mas ninguém quer. A pessoa quer assistir só negócio de fulano matou cicrano, né? Fazer o quê, né, irmãos? É bom vigiar nessa parte, né? Porque vai ter uma vida mais saudável. 1.2. Sintomas perigosos. Um número cada vez maior de pessoas tem chegado às emergências dos hospitais com sintomas diversos, que se assemelham a problemas cardíacos, como taquicardia, respiração acelerada e falta de ar, que são relacionados com os sintomas mais comuns no ataque de pânico. No entanto, existem outros sintomas que assustam tanto o indivíduo que sofre com eles, como também os amigos e familiares. Sintomas com visão embaralhada, temores, mãos e pés frios, também têm sido vistos nas emergências dos hospitais. Está vendo aí, irmãos? O cara chega lá com a mão suando, os pés suando, todo gelado, entendeu? Com aquele olho abudecado, certo? Você vê que o cara está com medo, o cara está apavorado, entendeu? Está desesperado. Aquilo ali é síndrome de pânico. Se você é um pastor de uma igreja, ou algum irmão que dá estudo dessa área, você vai logo entender. Quando você vai ter um hospital, você vai ver. Você vai ver logo que aquilo ali não tem nada a ver com doença. Porque a síndrome, ela vem do nada. Você está sentado jantando, de repente, dá um problema ali, a mão começa a suar, você começa a ter uma respiração ruim, você começa a se tremer, aí começa a passar mal. Você pensa que o cara está tendo um ataque cardíaco, mas não é. Ele tem síndrome de pânico. Amém? Tem tratamento, por exemplo, você vai viajar, vai pegar um avião, se você tem medo de avião, tem remédio. Você pode tomar um comprimido antes de pegar o avião. Eu tive a minha primeira vez de avião, foi horrível. Eu passei mal. Dona Marina Marroso bem tranquila, sorrindo, e eu morrendo. Passando mal, sabe? Mas aquilo ali era a síndrome, o medo. Quando eu olhei, que eu vi a estrutura do avião, irmãos, aquele negócio por fora, todo feito de fibra de vidro, eu falei, rapaz, isso aqui não tem segurança nenhuma, meu Deus. Mas a realidade, irmãos, que nós temos que admitir, é que o transporte mais seguro que existe é o avião. É difícil um avião cair, irmãos. Difícil. Muitas vezes cai por irresponsabilidade, porque não tomou as medidas cabíveis que o avião precisaria tomar. Mas um avião em perfeito estado é difícil cair. Pode ter certeza disso. Mas quem nunca andou vai ter medo, irmãos. Eu já andei 2 vezes. A primeira vez foi horrível, a segunda foi mais ou menos. Mas eu mesmo
Não pretendo mais andar. A não ser que o Senhor Deus mandar, eu vou. Mas eu mesmo prefiro andar de ônibus na terra. É mais seguro, irmão. E mais tranquilo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que muitos indivíduos se veem acuados, com medo de tudo e de todos, não tendo condições de dominarem suas emoções, e isso tem causado grandes problemas familiares e na igreja. A atitude de procurar ajuda hospitalar é correta, pois é necessário que a investigação clínica seja feita, a fim de afastar a possibilidade de algo mais sério. Uma vez que nada seja identificado, a busca por psiquiatra e terapeuta é indispensável. No entanto, vale ressaltar que o servo fiel conta com a certeza de que está guardado o tempo todo, pois tem a proteção do Senhor a seu favor. Salmo 34, 7 e 8. Depois irmão ler. Então, não importa qual é a síndrome que você está passando, ou que está querendo chegar em você. Quer ver você, vamos supor, você faz um empréstimo, vamos supor, num agiota, 10 mil reais. Aí o agiota diz, eu vou te dar 6 meses. Tu me paga o juro durante 6 meses. No 7º mês tu me paga tudo. Aí quando chega no 6º mês você não tem nem 1.000 para pagar o juro. Como é que você vai no 7º mês pagar os 10 mil? Aí começa aqui um problema. Aí vem o medo. Porque você tem medo que o cara te chame de irresponsável. Você é um pastor de igreja e você tem medo do cara te acusar, escandalizando o nome de Cristo. São várias coisas que envolvem. Entendeu? Várias coisas que envolvem. E que nos traz pânico, desespero. Porque o que traz o pânico é o desespero. Você fica desesperado. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar isso, Senhor? Eu não tenho dinheiro. 10 mil reais, onde é que eu vou arrumar, meu Deus? E aí sabe o que você faz? A única solução que funciona, e geralmente funciona, irmão, você vai orar. Vai orar. E você não tem nada, né? Mas Deus vai e arruma pelo menos o juro para você pagar. Você vai lá, conversa com o cara, meio com aquele medo de checar para falar com o cara. Você vai todo preocupado, não sabe nem por onde começar. Você diz, meu irmão, me desculpe, mas eu só arrumei o juro. A situação está difícil. Aí sabe o que o cara faz? Ele não, Deus nele. Meu irmão, esquenta a cabeça não, vem cá, dá um abraço pra você. Dá café a você, dá biscoito para você comer. Recebe o juro e ainda fica rindo, irmão. Deus deu a solução ou não deu? Você tem mais 30 dias agora para tentar arrumar o dinheiro para pagar. Se o cara tomou 10 mil, é porque ele ganha bem, ele vai conseguir. Ou então vende um carro, uma moto, alguma coisa para pagar. É melhor que o Né? Exatamente. Agora, se o cara pediu 1.000, é porque talvez ele esteja na situação minha. Ganha 1.500, 1.200 por mês, não pode pedir mais que isso. Agora, se o prestamista chegar na sua porta, aquelas panelas bonitas, ou não sei o que mais bonito, aí você vai começando, o cara começa a descer as coisas, e vai botando panela. Ô rapaz, ô amor, essa panela tá tão linda. Sabe, parece que o inimigo chega naquela hora que embeleza até a cabeça do marido. É, amor, bota pra agradar, sabe a panela? Quanto é? 1.500 a panela, das boas agora, sabe? Tem umas panelas que é bem pesadona, são 8 panelas, 7 panelas na frigideira. É R$1.500, 10 pagamentos, 150. Estou dizendo a você que eu comprei uma para minha esposa. Mas também eu fiquei 10 prestações para pagar um negócio, quando eu terminei, foi o que eu comprei. Eu não meti a cara e comprei não. Mas tem gente que compra tudo do carrinho. Bota lá. Quando chega no mês que vem, sabe o que acontece? O cara leva tudo de volta. Olha que vergonha, irmão. Não, eu fui com a regra da convenção, aí eu tive que parar na casa de um pastor, certo? Sei. Pegar ele. Entendi. Meu amigo, o bicho chegou de cá cobrando prestação. Ele comprou um colchão por R$5.000. Ainda faltava ainda 1.800 para esse colchão. Aí da outra vez eu passei lá mais de carro. Esse pastor não estava morando mais aqui na cidade. Já que eu perguntei, pastor, você está morando? Não, estou morando agora no outro bairro. Para você ver que já prejudicou até o lugar onde eu morava. Teve que sair. Aí que vinha cobrar para um pobrezinho, já paga da esquina. Ele encontrei aqui embaixo, ele disse, olha, ele foi-se embora. Até ali, por dentro, ele... Meu amigo, olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Vocês não vão nem acreditar. Também não vou dizer o nome, não. Mas um pastor, e o cara é meu amigo, rapaz. Nunca imaginava isso.
Ele mandou eu fazer umas cadeiras para ele. Eu sei que o valor tudo, com a mesa, com um bocado de coisa que eu fiz, dava R$ 400. Você acredita que ele não pagou nem a primeira? Aí ficou 5 meses as cadeiras lá. Aí eu fui vender para outra pessoa para tirar o prejuízo. E eu nunca mais vi esse pastor. Era meu amigo, só vivia lá conversando comigo e tudo. O homem desapareceu com vergonha. Tá vendo, irmão? O irmão é o seguinte, ó, quando a pessoa age dessa forma, ou ele é irresponsável, ou ele sofre de algum problema, de algum transtorno. Porque não tem condição. Eu colocar coisa dentro da minha casa, encher minha casa de coisa e ficar devendo os outros? Eu durmo não, irmão. Dizendo a verdade que eu não durmo. A verdade é essa. Eu não sei dever a ninguém. E ao que eu conversei com ele, disse que ia vender a igreja. Tá vendo aí? O cara chegar ao ponto de querer vender a igreja, porque a igreja é a casa do Senhor. A igreja não se vende. Amém? Olha, irmão, você sabia que a igreja é a única empresa que nunca fale? Sabe por quê? Porque o administrador é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Deus, né? Vamos continuar. 1.3 nós estamos, né? A crise da síndrome é assustadora, porque o indivíduo vive um momento de sensação de morte. A grande maioria dos médicos a identifica como um transtorno psiquiátrico. Entretanto, é mais conhecida como síndrome. Os sintomas são característicos e se apresentam da mesma maneira em quem sofre com o transtorno. No entanto, o que mais preocupa é como as crises ocorrem. Os sintomas aparecem de maneira muito rápida, sem que nada tenha motivado. Geralmente, não se tem conhecimento do motivo exato que tenha desencadeado tais sintomas. Muitos de nossos irmãos, apesar de ter certeza da proteção divina, têm sofrido com estas enfermidades e que torna mais difícil para alguns entenderem o porquê de servos fiéis estarem vivendo momentos de pavor. Você encontra sobre isso aí, na Bíblia você encontra em Salmo 33, 2 Coríntios 4, 9. E Salmo 33, 18 e 19. Se você depois quiser dar uma lida em casa, leia, é muito importante. Não podemos esquecer que o ser humano é composto por espírito, alma e corpo. Logo sabemos que somos atingidos por situações que farão bem ou mal aos 3 comportamentos da formação humana. Ao escrever aos Coríntios, Paulo deixa claro que em Cristo somos nova criatura. Mas é preciso que entendamos que o texto fala de uma mudança de vida espiritual. Mesmo sendo novas criaturas, continuamos sujeitos aos males que atingem o nosso corpo físico, como também a nossa alma. E para cuidar desses males, precisamos de ajuda profissional. A síndrome do pânico atinge hoje cerca de 4% dos brasileiros. Amém? Pouco, né, irmãos? Graças a Deus, não é muito, né? Mas o que eu tiro aqui dessa parte aqui que eu li é o seguinte: que o homem pode ser protegido por Deus, sim, pode. Mas também tem que ser fiel, né, irmão? Porque só aceitar Jesus, isso não quer dizer que vai para o céu. Tem todo um processo. Depois que você aceita Jesus, você vai ser discipulado por alguém da igreja. Amém? Você vai passar por alguns processos, né? O processo de santificação, o processo de justificação. Você tem que passar por tudo isso. Isso vai acontecendo gradativamente. É o próprio Jesus Cristo que vai lhe santificando, vai lhe justificando, até chegar à glorificação, que é quando partimos desse mundo e entrarmos no céu, no paraíso. Amém? Mas aí todo esse processo vai acontecer no plano que Deus formou para nós, no plano que Deus criou para nós. Isso vai acontecendo gradativamente. Aí quando estivermos preparados, mas Deus levou fulano tão novo, é porque estava no tempo. O tempo dele era esse. Deus preparou e levou para o céu, pode ter certeza disso. Absoluta. Já tem outros que morrem com 90 anos.
Outros morrem com 50, outros com 60, outros com 70. Não é verdade? Mas na grande tribulação, irmão, nós vamos ter data limite, viu? Para aceitar Jesus, viu? Por enquanto nós aceitamos na juventude, né? Na mocidade, quando somos criança, na fase adulta. Mas no dia da grande tribulação, nós vamos ter que escolher. Aí vai ter uma data base, viu? Uma data base. Ou você fica com Jesus ou fica com o anticristo. É isso que nós temos que ter cuidado, porque a grande tribulação pode chegar amanhã. Deus pode vir amanhã e arrebatar a igreja. Deus pode arrebatar a igreja hoje, quando nós estivermos dormindo e a gente nem vê. Sabia disso? E amanhã quando acordarmos, se um estiver na cama, o outro vai ter subido. O outro vai subir. O cara vai trabalhar na empresa e não volta mais. Cadê? Vai ser muito grande, irmão. A Bíblia diz que se acontecer no dia de sábado. Sabe por quê, irmãos? Porque é um dia de muito movimento. Dia de sábado é dia de feira. Amém? É um dia de muito movimento. Hoje, meu irmão, hoje não é fácil. O dia do arrebatamento não vai ser fácil para ninguém, não. Já pensou avião caindo? Ônibus batendo? Tubulação de gás explodindo? A internet, sem você encontrar mais internet para ter notícia de nada. As redes de televisão, se apagou tudo. A energia foi embora, na terça parte da terra, acabou a energia. Pensa aí, irmãos. Que dificuldade para você viver, hein? Vir para a igreja, trazer o culto da igreja com o dinheiro na mão. Hein? E aí? Antes você tinha tudo e você não deu valor. E agora você vai até procurar uma igreja e não vai nem achar. Amém, irmãos? A Bíblia diz que até essa parte dos peixes será destruída, porque meteoros cairão no mar. Uma parte das estrelas cairão no mar. E destruirá uma terça parte do mar, dos peixes. Veja aí. Já pensou nisso? Coisa muito séria. Vai ser uma confusão total. E até voltar ao normal, sabe o que vai acontecer? O anticristo já está tomando conta. Porque o Espírito Santo não vai estar aqui durante 7 anos. Então nós temos que ter cuidado. E cuidar da nossa salvação agora. Porque se Jesus chegar daqui a 30 segundos, nós estamos preparados, irmãos. Nós estamos na casa dele, fazendo a obra dele. Amém? E ele é justo para recolher a gente. Ele nem em casa não vai chegar. Se ele chegar daqui a 30 segundos, nós vamos ser arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. Agora quem não tem Cristo vai ficar aqui, vai passar pela grande tribulação. Aí, se aceitar o sinal 666, você vai ali para o bem mais e vai poder comprar. Mas em compensação você vai para o inferno. Amém? Porque o sinal da besta, quem aceitar ele já era. Acabou, perdeu a salvação. Coisa séria, viu? Muito séria mesmo. Mas vamos continuar aqui o estudo. Vamos para o número 2. O que leva à síndrome do pânico? Muito se pergunta acerca do que leva uma pessoa a desenvolver a síndrome do pânico. Mas a ciência ainda não tem a resposta conclusiva para isso. Entendeu? É uma doença tão complicada que nem a própria ciência sabe explicar, irmãos. Você vê que ela vem do nada, ninguém sabe de onde vem, é assim, de repente. Você está deitado no caminho, vai vir aquela aceleração. Aquele medo, aquela aceleração, começa a suar a mão, tem aquele medo, sabe? Tem gente que tem tanta síndrome do pânico que ele não sai de casa, ele vive preso dentro de casa. Tem um irmão ali, ó, não vou citar o nome não, porque é antiético, mas ele é meu amigo, entendeu? Ele passou 3 meses sem sair de casa, dentro de casa, preso. Ele já tem esse problema mental, sabe? Ele já tem alguns transtornos. Mas quando o ataca, irmão, ele fica dentro de casa preso, não sai não, ele tem jeito de sair. Aí a gente pergunta, não, ele não sai não, quando ele está assim, não sai não. Aí quando passa aquela fase, aí ele sai de novo. Entendeu? Sai de novo, todo mundo aqui conhece. Eu não vou citar o nome porque falta de ética, né, irmãos? Possíveis causas da síndrome do pânico. Os fatores mais investigados em busca das causas que possam ser responsáveis pelo aparecimento da síndrome não são as questões genéticas e traumas ocorridos na infância, e também a possibilidade de uma combinação dos dois, ou seja, genético, porque veio de pai para filho, amém?
Isso é o genético. Se o pai teve, possa ser que a pessoa tenha. Às vezes, o pai, na família do pai tem um mongoloide, certo? É alguém daquela família, quando casar, possa ser que vai nascer um filho mongoloide. Amém? Porque é da genética, é de pai para filho. E assim, de geração em geração, né? Vai passando de geração em geração. Amém? E traumas de infância. Ou seja, a pessoa que foi muito pisado na infância. Muito pisado. Não teve pai, foi adotado por alguém, mas a pessoa achou que adotou por obrigação. Não teve amor. Por exemplo, não tem o amor que o nosso pastor e a pastora aqui tem, pelo qual é o nome dele? Pelo Geneton. Os irmãos veem isso. Não precisa nem falar, os irmãos veem. É como se fosse um filho para eles. Mas tem pessoas que não. Que a pessoa cai na mão daquelas pessoas porque não tem outra solução. Tem que ficar ali. E aí é maltratado, é pisado. Os filhos são bem tratados, mas ele não. É chamado de bastardo, de bastarda. Aí cresce com aquela coisa na mente. E aí, quando fica grande, fica com transtornos, revoltado, desesperado. E qualquer coisinha dá medo. Por quê? Não tem confiança em si próprio. Porque ninguém deu um apoio a ele. E ele não teve possibilidade, talvez, de conhecer Jesus. Porque quando a pessoa passa por isso, mas ele conhece Jesus, mesmo sendo criado por alguém e sendo rejeitado, mas se ele tem Jesus Cristo, ele se torna uma pessoa feliz. Porque ele coloca a vida dele na mão do Senhor. Ele não esquenta com o que está falando com ele. Ele joga fora aquelas coisas ruins. Porque ele fala assim, deixa eles me humilhar. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, louvado seja o nome do Senhor. Não é assim? Mas quem não tem o conhecimento de Deus, é difícil, irmão. Ou então, muitas vezes vai ter o conhecimento, mas já tarde. Já está com 60 anos, 70. Já perdeu muito tempo. Se recupera porque Cristo é maravilhoso e poderoso. Mas é mais difícil. Amém? Embora os fatores genéticos sejam os mais prováveis, ainda existem outros que são apontados como possíveis causadores. Por exemplo, o uso de drogas. Com certeza, irmão. A droga, ela traz tanto problema. Meu amigo, quando você usa a droga, não é mais você, não. Você é diferente. Você mudou. A sua mente mudou. As suas atitudes mudou. Você fica corajoso. Você tem coragem de assaltar, tem coragem de matar, tem coragem de roubar, de fazer o mal. Quando você está na sua pessoa normal, você não faz isso. Tem muita gente que usa droga para criar coragem, sabia disso? O uso da droga, o abuso infantil é outra coisa. Infelizmente, irmãos, tem até algumas denominações hoje, né, que estão sendo acusadas por pedofilia. E a gente fica triste com isso, né? Saber que uma das maiores denominações do nosso país está sendo acusada de um tipo de acusação tão mesquinha, tão baixa, tão cruel, né? É abusar de crianças, meu irmão. Criança é um ser indefeso. E quando você conhece a palavra de Deus e fazer isso, é complicado, viu, irmãos? É complicado. Mas foi só alguns que fizeram isso. Não, irmão, desculpe. Eu não concordo com isso, não. De jeito nenhum eu não concordo. Se você está lá dentro, você é conivente, irmão. Se você tem 3 ou 4 ou 5 que fez, mas você não fez, mas está aceitando aqui, você é conivente. Vamos lá para o céu. Lúcifer foi criado como um anjo super perfeito. Se misturava com as pedras preciosas do jardim do Éden. Se rebelou contra Deus.
Ele e uma terça parte dos anjos. Deus não jogou só Lúcifer, não. Deus jogou Lúcifer e a terça parte que estava junto com ele, que era conivente com ele. Amém? Porque se Deus jogasse Lúcifer, que foi o articulador, e não jogasse a terça parte dos anjos, eles iam continuar articulando lá em cima. Então Deus deu logo, cortou logo o mal pela raiz. Aí ele se tornou diabo sozinho. Deus não criou o diabo, Deus criou anjos perfeitos. Eles que se tornaram o diabo. Mesma coisa é aqui na terra. Se o pastor vê alguns erros dentro da igreja, e se ele não tomar uma posição, ele está sendo conivente. Tem que tomar, fazer o quê? Tem que tomar, para a sua própria proteção espiritual. Porque senão ele vai ter que acertar conta com Deus. Como é que fica? Chega, não quer chamar na frente da igreja? Chama particular, como o pastor me falou aqui. Mas tem que chamar. Ele é o anjo da igreja. Ele tem que cuidar das ovelhas, irmão. Amém? Porque senão, quando ele for entregar a igreja para o Senhor, como é que vai ser? Será que Deus vai receber essa igreja? Ah, mas se chamar a atenção, o irmão vai sair. Fazer o quê, irmão? Mas se não chamar, a igreja toda está sabendo. Vai fazer a mesma coisa que ele fez. Vai ser pior? Tenho certeza de uma coisa. Que se tomar a posição correta como a Bíblia manda, nada vai acontecer de errado. O próprio Deus cuida. Deixa que Deus cuida. A gente faz a parte da gente e o resto Deus cuida. Se eu errei, o pastor me disciplinou, amém, pastor. Eu aceito a disciplina, porque eu sei que eu errei. E eu tenho que ser homem e assumir que errei. Amém? Se for mulher, eu tenho que ser mulher e assumir que errei. Porque eu não errei diante só do meu pastor, mas diante do meu Deus Todo-Poderoso que está no céu. Que eu cheguei aqui, preguei, falei tantas grandezas dele, e quando eu saí daqui para fazer besteira, eu tenho que ser punido. É melhor ser punido aqui, entrar no céu, me arrepender, entrar no céu, do que não ser punido e continuar fazendo. Porque continua. Pode ter certeza, continua. Passou a mão na cabeça. Vencendo a síndrome do pânico. Para vencer a síndrome do pânico, nós temos que ser fiéis a Deus. Se não formos fiéis a Deus, aí não vai vencer nada. Nem o medo, nem o pânico, nem nada. Absolutamente nada. É sempre bom. É aí que a gente estamos, né? É sempre bom estar atento quando percebemos algum dos nossos irmãos desenvolvendo comportamento estranho, como sentar próximo à porta do templo, sair inesperavelmente da igreja no meio do culto. Olha aí, isso é coisa séria, rapaz. Tá pensando que é brincadeira? Você está aqui, ó. O pastor está terminando a palavra, faltam 10 minutos. Aí dá aquele negócio do cara e vai-se embora. Sabe o que ele foi, irmão? Porque ele tem um transtorno. Ele não estava mais aguentando ouvir a palavra. Porque o pastor passou 10 minutos. E ele achou que não devia passar. Porque tinha que ser do jeito dele. E não do jeito que Deus queria. Entendeu? Isso é um transtorno. Tem que chegar depois e chamar atenção. Às vezes o pastor não fala nada, porque vai evitar problema. Né? Mas é bom falar, porque, irmão, o que está havendo? Irmão? Senta aqui, vamos conversar. Toma aqui um copinho com água, vamos ler aqui um versículo bíblico. E vai levando devagarinho. E vai conversando para poder chegar a um denominador do que está acontecendo. Sabe por quê, irmão? Uma laranja podre bota todas a perder. Mas se você tratar da ovelha, da enfermidade dela, você entendeu? Da ferida dela, ela vai voltar ao rebanho e vai se enturmar de novo e vai ser uma bênção. Mas se você pegar uma laranja e botar no meio das outras, se ela tiver podre, apodrece as outras tudinho. Concorda comigo ou não? Se um rato ou uma barata furar um quilo de açúcar, pega ele e coloca no meio de 30 quilos para tu ver no dia. Você não consegue comer nenhum dos quilos para jogar tudo no mato. Eu digo que eu já tive minha casinha, sabe o que é isso? Uma ovelha ruim bota todo mundo a perder. Principalmente se não tiver baseado, fundamentado na palavra de Deus. Como infelizmente a maioria das igrejas hoje não gosta de estudo bíblico. E aí é que está o perigo, aí é que mora o perigo. O que nós temos que fazer? Fazer uma campanha, irmãos.
Entendeu? Fazer panfleto, fazer alguma coisa. Enviar para casa, fazer umas reuniões com a igreja. Explicar que para ser sarado precisa disso aqui, ó. Para a gente ser sarado, a gente precisa disso. Pode ter certeza. Eu só virei crente o dia que eu comecei a assistir escola bíblica dominical com culto de doutrina. Pastor Nilton sabe que eu nunca perdi. Ou sendo professor, não, nunca perdi. Não perca, irmão, porque é bom, é gostoso. O dia mesmo que o pastor pregou aqui sobre o embaraço, eu não me esqueci dessa palavra, irmão. Aquilo ali foi uma pregação de primeiro grau, viu? Eu gosto quando o pastor Nilton está pregando, porque eu acho ele um grande pregador, sabe? Deus usa poderosamente. Não é para engrandecer ele, não, que é meu pastor, não. Mas Deus usa poderosamente. Sabe por quê, irmão? Porque é fiel. Há 30 anos fiel a Deus. Quem é fiel não precisa teologia, não, irmão. O Espírito Santo, cara abre a boca, o Espírito Santo usa. Crê nisso? E eu gostei do embaraço, eu gostei do estudo falando sobre embaraço. Que nós não devemos nos embaraçar com coisas desse mundo. Não é verdade, irmãos? Pode ter certeza. Foi um estudo que para mim foi o estudo do ano. Pode ter certeza. Pena que eu não gravei aquele estudo para pôr na internet. Pena. Mas vamos aqui. Eu parei. Aqui. Estranho. Sentar próximo às portas do templo. Sair inesperadamente da igreja. No meio do culto. Esfregar as mãos seguidamente. Ou então, com o braço cruzado, apresentando o rosto assustado. Pode não ser falta de sociabilidade, nem demônio, e sim uma crise de pânico. O mesmo pode estar precisando de ajuda. Temos que ficar atentos para não julgarmos erroneamente e pecarmos por omissão. Tiago, capítulo 4, 17. Amém? Pode falar, pastor. Essa síndrome do pânico é uma doença séria, que tem atingido uma boa parte da igreja. Com certeza. Da igreja e principalmente toda a população brasileira e do mundo inteiro. A população brasileira. É, e do mundo inteiro. Mas na igreja também tem. Tem menos, sabe por quê, irmão? Porque na igreja tem muito crente. Tem pessoas que estão engatinhando, tem outros que estão querendo ser crente, tem uns que são crentes e tem outros que não querem ser crente. Tem tudo para ser e não quer ser. Não é verdade? A inveja é uma coisa séria. Você sabia que tem muita gente que não vem no culto, em algum culto, muitas vezes porque não gosta do cara que está dirigindo o culto naquele dia. Ah, é fulano de tal dele, vou lá nada. Meu amigo, você sabia que Deus muitas vezes bota a pessoa dentro da igreja para usar como vara de castigo, irmão? É desse jeito. Porque, irmãos, se eu não amar meu irmão, como é que eu vou amar a Deus? O culto, terça-feira, é o pastor Nildo. Ah, vou nada. Eu venho, irmão. O pastor Nildo, eu venho. É a pastora, esposa do pastor Nildo, eu venho. É o irmão Marco, eu venho. Não quero saber quem é que vai pregar aqui, eu venho. Porque eu tenho certeza que qualquer um que subir aqui para pregar, Deus vai usar, irmão. Amém? Que ninguém é mais capaz que o outro, não. Porque o Espírito Santo está em todos nós, não está só em mim, não. Está em todo mundo. Então Deus usa todo mundo de alguma forma. Cada palavra, irmão. Até um jornal velho que você acha na rua. Se você pegar, tem alguma coisa importante nele. Pode ter certeza dele. Se você pegar e começar a ler, você vai ver que tem algo importante nele. Imagine a pregação da palavra do Senhor. O estudo bíblico da palavra do Senhor. Isso é um fato observado também em outras enfermidades, pois as mulheres sempre não, desculpa aí, eu errei aí, tá? É aqui na outra parte aqui. Pode não ser falta de sociabilidade ou demônio. Aí no caso já terminei aqui, Tiago 4,17. Então vamos para o 3 ponto. Tratando a síndrome do pânico. Tratando a síndrome do pânico. Já pulou para aqui. 2.2. 2.2? Ele parou no... Não, 2.2 eu já fui. Não, o senhor parou,
drogas, abuso infantil. Aí o senhor já entrou no contexto aí da sua revista, aí leu todinho, não leu mais o fim do... O perigo da falta de tratamento, não é isso? Então vamos para o perigo da falta de tratamento agora, amém? É natural, é porque é o seguinte, eu quero até pedir a vocês, se eu pular algumas vezes, pode mandar eu parar e mandar voltar. É porque eu estou com um probleminha de vista, sabe? Aí de vez em quando eu dou uma puladinha mesmo, viu? 2.2. É 2.2. Doença não é sinônimo de pecado. Amém. Doença não é sinônimo de pecado, não é isso? Pronto. É preciso cuidar ao lidar com a pessoa que está enfrentando uma doença da alma, para não associar automaticamente à prática de pecado, pois isso só contribui para o agravamento do problema. Como servo de Deus, devemos fortalecer aquele que, por infelicidade, foi acometido pela doença, dando-lhe a certeza de que o nascido de Deus não anda na prática do pecado e que ele poderá sempre contar com a igreja e principalmente com aquele que criou e sempre amou, colocando em seu coração a confiança no pleno conhecimento de Deus. Atualmente, muitos indivíduos estão sofrendo com este problema, homens e mulheres. A comunidade científica assevera que o fato de se atribuir um maior número de portadores da síndrome às mulheres ocorre porque os homens procuram menos o tratamento. Isso é um fato observado também em outras enfermidades, pois as mulheres sempre procuram acompanhamento médico mais cedo do que os homens. Neste caso, a igreja poderá servir como agente orientador, conscientizando os membros da necessidade da busca pelo tratamento. Parei em 2.3. Então veja só, a igreja tem a responsabilidade, o quê? Os obreiros, o pastor, a pastora, todos nós, irmãos, todos nós temos obrigações de orientar a igreja em relação a isso. Já que a gente sabe que o povo não gosta muito de procurar médico, então, o que nós podemos fazer? Tanta coisa, mas eu vou dar só uma ideia. Você pega algum assunto desse, entendeu? Manda datilografar, assina, a diretoria assina embaixo, vai na parede e cola. Alguém vai lá e vai ler. Que tem a necessidade de fazer isso. Amém, irmãos? Isso é uma forma de fazer a nossa parte. Agora, não adianta também a gente ver aqui o estudo e depois não fazer nada, não é verdade? Eu vou a partir de hoje começar a fazer minha parte, porque essa parte aqui chamou minha atenção. Entendeu? Então, quando eu tiver um tempinho, um dinheirinho, eu vou lá, faço. Ó, doutor, pastor, olha aqui, tá bom? Tá, então eu vou pregar aqui na parede, viu? Bom, fica aí uma semana, né? A pessoa vai lá, olha, lê e vai se orientando por ali. Amém? Sempre cada estudo que nós fizermos, alguém vai e faz alguma coisa aqui, ó. Todo mundo aqui tem capacidade para isso. Chega aqui, cola na parede, no mural. Vamos fazer aqui um muralzinho, né? Para a nossa igreja, só para fazer isso. Para colocar aviso, para colocar coisa importante. Alguma coisa que Deus tocar em nosso coração. A gente vai lá e faz e põe aqui no nosso mural. E assim nós estamos orientando a igreja a procurar o médico, a procurar a pessoa certa no caso de um problema. A vir falar com o pastor, a conversar com o pastor. Porque tem muita gente que chega, quer falar, mas fica com vergonha. Se ele vê um negócio desse, ele lê, ele vai criar coragem. Fala, rapaz, ó, essa igreja aqui é a igreja realmente para frente, viu? Vou falar com o pastor hoje. Pastor, quando terminar o culto, queria falar com o senhor. Aí vai lá, conversa, o pastor orienta. Se ele não puder orientar naquele momento, ele marca um dia para ir na casa da irmã. Entendeu? Aí vai junto com sua esposa. Aí já conversa com ela. E ali já tem alguém também que não é evangélico, você já prega para ele. Já ganha uma alma para Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos também, irmãos, ver se a gente arruma um dia aí para nós começar a visitar os hospitais. É muito importante, sabe? Tem muita gente quase morrendo precisando de Jesus. E a gente tem que ir lá pregar a palavra de Deus. Muito importante isso aí. Seria bom que a gente tirasse um dia. Podia tirar um dia para visitar aqui no bairro e outro dia para nós ir no hospital. Aqui a gente tem um culto para a semana toda. É, eu sei disso. Aí a gente tem que arrumar um jeitinho, né? Um brechinha para a gente poder ir, né? 2.3 agora, né? O perigo da falta de tratamento. É natural
no momento da crise, o indivíduo sentir desejo de parar de fazer o que está fazendo. Pois, em sua maioria, os que sofrem com a síndrome tendem a associarem a crise à atividade que estava realizando na hora em que ela ocorreu. Na verdade, o que ocorre é exatamente o contrário, pois a crise coloca o indivíduo o desejo de parar, deixar de trabalhar, de estudar e se afastar do convívio social. É uma atitude presente, pois associam as crises a estes fatos. Muitos acabam, por falta de tratamento, desenvolvendo a chamada agorafobia, que é identificada como o medo de não poder fugir imediatamente para o espaço onde se sentem protegidos, que no caso da maioria é a sua própria casa. No entanto, para o que servem ao Senhor, existe um alento a mais. Está vendo aí? Ou seja, o problema é tão grave que a pessoa sente medo. Amém? A pessoa sente medo, a pessoa não quer mais estar no convívio social. A pessoa se prende em casa, se isola em casa. Se prende, se isola, não quer mais ver ninguém. Entendeu? Tem aqui que fica assim, ó, parado assim, ó, maluco, assim, tipo um cara maluco, doido, esquizofrênico, os olhos arregalados e parado, com atitude mesmo de um problema psiquiátrico, sabe? Problema sério mesmo, que os parentes ficam até com medo. Quando dá a primeira vez, o parente fica logo com medo, chama logo os médicos, né? Ou leva para internar. Às vezes, muitas vezes, toma a posição errada. Joga o cara no hospital de doido. E o cara toma injeção no cara, e o cara não tá doido, aí ele vai sair de lá doido, com certeza. Tem um menino que tinha um problema assim, sabe, filho de pastor. O pastor pegou e internou o rapaz. Esse rapaz pediu socorro. Socorro para tirar ele dentro do manicômio. Ele entrou na justiça para o rapaz ficar internado 3 meses dentro do manicômio. Quase que deu de si o menino. O menino tem problema psiquiátrico. Isso aí, meu irmão, não acontece só esse caso não, pastor Nildo. Isso acontece com o idoso. Sabia? Tem filho que a mãe ganha 10 mil conto por mês. Ele inventa uma doença, mete ele no manicômio judiciário, deixa o cara lá de molho, aí paga R$1.000 lá e os outros 9 mil ele gasta. Todinho. Faz empréstimo no nome da idosa. Só gosta da idosa quando é para assinar. Aí chega. Mãe, meu amor, beija para lá, beija para cá, assina aqui. Você quer para aumentar seu salário? Mentira. Está tomando empréstimo. Aí tem muitos idosos. Eu conheço uma idosa aqui no Funcionário 1, irmão. Viu? Que o dinheiro que ela recebe não dá mais nem para fazer a feira. O filho dela fez tudo de empréstimo. Fez tudo de empréstimo. Acabou com o dinheiro da mãe. E aí? E o cara é mais crente, viu? Mais crente. E agora? Meu irmão, a coisa é séria, meu irmão. Sério, sério, sério mesmo. Tem uns que são ladrões e outros têm distúrbios, né? Infelizmente. Mas tem uns que são ladrão mesmo. Infelizmente, mete a mão mesmo. Não cuida do idoso de jeito nenhum. Pois eu tenho o prazer de dizer a vocês que eu cuido há 25 anos da minha sogra. Graças a Deus, meu Deus. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, que Deus me deu. O melhor trabalho que eu me deu nessa terra foi cuidar dela. Eu considero ela como uma mãe, ela me considera como um filho. Tudo que ela quer, ela pede a mim. E eu faço com todo amor, irmãos. Muitas vezes acordo até cansado, assim. A gente fica meio abusado quando a gente acorda, né? Tá dormindo, né? Mas eu lembro que eu sou um cristão, eu sou o servo de Deus. Não, minha filha, vamos pro banheiro, levo. Sendo a luz, fico esperando ela, termino, lavo as mãos dela, pego ela. Quer tomar uma aguinha? Quero. Aguinha mineral já na garrafinha que eu compro pra ela. Aquela garrafinha daquelas indaiá. Eu já dou ela na garrafinha, já bem geladinha, ela toma. Deita de novo, ajeito, boto o edredom assim de lado, que é pra ela não cair. O calçozinho. Porque o idoso você tem que fazer isso. Tem que tomar todas as precauções. Pra ela não cair, pronto. Outro dia ela acorda, tomar café, levo ela. Pego a prótese dela, escovo, lavo.
Doa a ela para ela colocar na boca. Não tenho nojo, entendeu? Porque neste mundo você não vai levar nada. Não fique pensando que vai não, que não vai. Se você tem, acabe com isso a partir de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque senão você não entra no céu. Não é verdade? É assim que é a vida. A vida é assim. Onde é que eu estou? 3. Quando se tem uma enfermidade, a maior dúvida é quando há um melhor tratamento. No caso da síndrome do pânico, o tratamento conjugado é o mais eficaz. Medicamento e terapia associada alcançam um melhor resultado mais rapidamente. A terapia, né? A terapia é bom, irmãos. Fazer física é bom, entendeu? Levar para dentro de uma piscina para fazer, né? Fazer a fisioterapia na piscina. Porque às vezes a pessoa tem um problema desse, ele fica até meio torto. E olha que ele não tem nada, irmão. Está torto só porque ele botou na cabeça que está torto. Mas ele não está torto, ele não tem. Quando ele vai para o psiquiatra, que o psiquiatra começa a tratar ele começa a voltar tudo ao normal. Porque os transtornos trazem todo esse tipo de coisa. Ele mexe com o físico, e com o emocional, e com o mental, como diz aqui o estudo. Amém? Ele não mexe só com o nosso emocional e com a nossa mente. Mexe com o nosso físico também. Você vê que tem umas pessoas que andam assim, né? Com as pernas assim, né? Desse jeito assim, né? Anda assim, ó. Certo? Naquela época tinha. E Jesus já sabia que não era demônio, que era doença. Jesus sabia. Jesus sabia que era da mente. Tanto que Jesus orava na mente da pessoa. Recuperava a mente e a pessoa ficava curada. Entendeu? Porque Jesus, ele é o médico dos médicos, sabe? Ele é o Senhor dos senhores e médico dos médicos. Ele sabe de tudo, onde é que está o defeito. O médico ainda vai fazer um exame, vai fazer o PC do crânio, o médico vai fazer o exame do coração, né? O cardiológico, né? Para saber se tem problema no coração. Deus não. Deus pega a melancia e já fala assim, ó. Dentro dessa melancia aí tem 100 sementes, 101 sementes. E na tua cabeça tem 3 mil fios de cabelo. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas o médico não, o médico ele depende, ele faz porque Deus permite. Amém? E Deus deu inteligência a ele. Agora, Todo-Poderoso é Deus. Ele é Todo-Poderoso, ele sabe de tudo, todas as coisas. Ele chama cada uma estrela, ele conta cada uma estrela, chamando pelo nome de cada uma delas. Louvado seja o nome do Senhor. Só ele que faz isso, mais ninguém. Vamos lá? A avaliação médica é necessária. O tratamento médico não será necessariamente longo. O médico é o profissional habilitado para avaliar melhor cada caso e adotar a conduta necessária para que se possa controlar os níveis de ansiedade que estão provocando, os eventos de crise. É sempre bom lembrar que a leitura bíblica é a melhor componente nestas horas. Nas quais precisamos de remédio. Salmo 34, 15 e 17. Depois os irmãos lêem em casa. Vencer a batalha contra qualquer enfermidade é natural para aquele que conhece a Cristo. No entanto, tal vitória deve ser testemunha pelos homens e atestada pelos médicos. Caso contrário, a falta da certeza de que a cura aconteceu realmente pode causar uma inversão no tratamento, pois a dúvida sobre a realidade da cura poderá ocasionar numa recaída e, consequentemente, na piora do quadro. Salmo 121, depois os irmãos lêem, que fala sobre isso. A terapia é indispensável, viu, irmãos? Já estamos terminando, viu? A terapia é indispensável. Durante a busca pela cura, o tratamento terapêutico acaba por se tornar indispensável, visto ser de suma importância, pois pesquisas diversas já concluíram que quem vive com a síndrome já concluíram que, na maioria dos indivíduos,
que vivem com a síndrome do pânico. Esta é apenas uma das questões a serem investigadas. Indivíduos querem apresentar os sintomas relativos a outras questões, que serão descobertas por o avanço do tratamento terapêutico. Este tratamento irá contribuir significativamente para a solução do problema, já que a síndrome, quando se apresenta, é vista apenas como a ponta do iceberg, quando busca respostas na terapia. O indivíduo toma conhecimento das suas enfermidades e pode apresentá-las àquele que sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103:3. Quem é que sara a nossa enfermidade? Jesus de Nazaré, né, irmão? Ele é que pode fazer tudo por nós. Quando o médico não pode fazer, ele vem e faz, porque ele é o médico dos médicos. Quando os psicólogos não podem, Jesus pode. Através de quê? Da leitura da palavra e da oração. Amém? Você pode orar. Não precisa pedir a ninguém. Peça, mas também ore. Amém? Porque muita gente pede, mas esquece de orar por si mesmo. Porque Deus quer que nós mesmos oramos. Mas a gente acorda de madrugada. Tem que orar, irmão. Orar pelos nossos obreiros, pelo nosso pastor, pela nossa pastora e por todos os nossos membros da nossa igreja. Se nós não lembrarmos do nome de cada um, não tem problema. Ora por todos, que Deus sabe quem é. Amém? A oração e a leitura da palavra tem poder para curar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de síndrome. Amém? Onde é que eu estou aí, meu irmão? 3:3, né? A necessidade de uma conduta ideal. É importante ressaltar a necessidade de um procedimento de cuidado intensivo. Em um tratamento para a cura da síndrome do pânico, é imprescindível que se avalie a conduta geral do indivíduo e eventos complicados que podem estar presentes no cotidiano. Na medida do possível, os níveis de estresse devem ser controlados. A alimentação tem que ser a mais saudável possível, acompanhada de atividades físicas regulares e principalmente o controle para uma condução ideal da qualidade do sono. Tais atitudes irão favorecer e fazer uma grande diferença para que haja sucesso na recuperação e solução do problema. Durante o tratamento, a melhor experiência é desfrutar do amor de Deus, que lança fora todo temor. Amém? Então, todo tratamento acompanhado da leitura da palavra, todo tratamento acompanhado da palavra de Deus é importante, porque é o complemento. Porque não adianta você chegar, levar a pessoa em uma reunião para deixar de fumar, mas você não falar de Deus, você não pregar a palavra, não orar, não vai surtir efeito nenhum. Porque o único que faz você deixar de beber e fumar é Deus. Não adianta, você sozinho não vai conseguir. Mas eu consigo, porque quando eu tenho uma palavra, quando eu dou uma palavra eu consigo. Consegue nada. Você só consegue com a ajuda do Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Amém? É preciso ficar atento com relação às práticas de atividade físicas, pois muitos dos sintomas ligados à síndrome do pânico, como sudorese, taquicardia e falta de ar, se assemelha a esta prática. Por esse motivo, quando for diagnosticado o pânico, as atividades físicas, como coadjuvantes do tratamento, devem ser acompanhados de perto por profissionais especializados e pelo psicoterapeuta responsável. Amém, irmãos? Irmão, mas eu tenho esse problema aí, só que eu não tenho dinheiro para tratar. Hoje em dia essas coisas é caras, né, irmão? Hoje em dia, você vai aqui na farmácia, pague menos, qualquer medicamentozinho é de R$50 para cima.
Agora imagine um exame desse particular, quanto é que não custa? E para o médico ficar lhe acompanhando, porque tem médico que aproveita da sua síndrome de pânico, do seu transtorno, e fala, vamos fazer o seguinte, fazer um tratamentozinho com ele de 5 anos, que é para comer o dinheiro dele todo. Não é verdade? Isso aconteceu com aquela mulher que estava com fluxo de sangue. Ela vendeu tudo que tinha e não ficou sem nada. Sem absolutamente nada. Nem dinheiro para comer ela tinha. Vendeu as propriedades, fazenda, boi, criações, casa, tudo que ela tinha. Perdeu tudo. E não se tratou. Mas o dia que ela encontrou com Jesus, ela ficou boa. Porque ela disse, se apenas eu tocar as vestes de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero dizer a você, que se você tocar na veste do Senhor, o pânico vai embora. Se você tocar na veste do Senhor, a enfermidade vai embora. Se tocar nas vestes do Senhor, o câncer vai embora. Se tocar nas vestes do Senhor, a AIDS vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Deus que eu sirvo, ele não é negócio de curar a gripezinha, não. Ele cura câncer e cura AIDS também. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Porque ele é todo-poderoso. Amém, irmãos? E eu tenho o maior prazer de pregar esse Deus maravilhoso. Amém, meus amados? Conclusão. Infelizmente, os acontecimentos no mundo estão cada vez piores e têm levado muitos a uma condição de medo generalizado e outros a momento de pânico incontroláveis. Mas o Senhor Deus nos dá a certeza de que nele estamos seguros, pois Ele cuida de nós. Então, irmão, veja só. Generalizou. Por que generalizou? Porque, irmãos, se você sair na porta de casa, você já está com medo de pegar o celular e sair com ele. Olhar no celular, você não sai com o celular. Se o celular é de casa, você sai sem ele. Ou então você faz o seguinte, você pega o G7, deixa em casa guardado e sai com Blue. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem o celularzinho Blue, que custa R$100, 89, né? Você leva o Blue. Porque se o ladrão levar o Blue, e tem mais, não pode nem levar seu chip, não. Bota outro chipzinho que não tem muita importância. Você entendeu? Porque se levar o Blue, glória a Deus. Agora se levar o G7, não é 1.300 conto, né? A verdade é essa. Né? Se for dentro do ônibus, até que passa. Certo? Até os 50 passa, bem pequenininho. Mas se for na rua, ele manda bem vergonha na cara, esculhamba. Com certeza eu tinha esquecido desse detalhe. Tem muitos ladrões de celulares que não aceitam o Blue mais. Ele não aceita não, é perigoso até você morrer se tiver com Blue. Se você tiver com Blue e mais uns R$200 colado no Blue, ó, se você tiver o Blue e uns R$200 ainda vai. Agora se você tiver com a carteira vazia, só com um Bluezinho, meu filho, o negócio tá feio, viu? Só Jesus de Nazaré. O ladrão vir pegar um celular de marca, ele tem raiva. Tanto laxão que tem, meu amigo. É. Com certeza. Não, teve um cara que foi roubar um celular, aí o celular era Blue. Só que o celular estava tão velho, não tem aquelas fitas isolantes, de isolar fio, o cara botou atrás para a capinha não cair. E aí quando o cara viu, o cara falou, mas rapaz, você não tem vergonha de trazer um negócio desse para me te roubar, rapaz? Aí tomou logo a carteira dele, pegou o dinheiro do cara e foi embora. E Deus jogou o celular, não quis não. Celular não, entendeu? Celular velho, eles não aceitam mais. Ladrão no Brasil não aceita mais celular velho, infelizmente. Está acontecendo isso. Então, sabe por quê, irmãos? Porque generalizou. Se você for para Recife, tem roubo de celular, de carro. Roubo de todo tipo de coisa que você imaginar tem. Se você for para Maceió, tem roubo. Se você for para São Paulo, tem roubo. Você vai para o Rio, tem roubo. Ou seja, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então a solução é ficar com Jesus. Amém? Só existe ladrão porque tem que compra. Vou dizer uma coisa, eu conheço um cara que nunca trabalhou na vida. Chega na casa dele lá, que é uma 600 cilindrada e é um carro 0 km. O cara nunca deu duro na barra de sabão. Agora não é ele comprando, não é ele que ele consegue um só.